Fala, Nilton. Oi, né? É que o Instagram tem esse negocinho aí, ele te dá uma hora, né? Depois de uma hora ele te derruba, aí você tem que voltar de novo. Mas já estamos acostumados aqui com isso aqui, porque os assuntos rendem. Semana passada a gente estava com a Dona Maria, do MST, lá do irmão Alberta, e aí o papo tava bom pra caramba. Eu falei, Dona Maria, pelo amor de Deus, calma aí que a gente já volta, vai cair. Mas estamos de volta. Pode continuar, Nilton. Mas acabou coincidindo também com o momento da votação, eu aproveitei e votar também agora. Tá? Como eu disse, está acontecendo agora a sessão na Câmara, e aí então tem que ficar atento aqui que eu tenho que acompanhar a votação, e o aplicativo para votação é nesse celular aqui, né, que estou fazendo aqui a live com você. Né? Então, aquilo que eu, só para terminar, que a gente estava falando, da importância, então, de você ter políticas públicas no âmbito municipal que ajude a fortalecer a agricultura urbana, né, propiciando tanto apoio técnico, apoio financeiro, como também o apoio para poder fazer com que este produto chegue nas feiras, chegue nos mercados, tá? E assim a população tem um produto que não precisa ficar rodando em estradas muito tempo, um produto inclusive mais fresco, podemos dizer assim, né, se a gente tiver política para fortalecer essa agricultura urbana. Eu lembro que na gestão, inclusive, do próprio prefeito Haddad, tinha um programa de apoio e que eu lembro que em vários lugares, né, em vários bairros que eu passei, as pessoas, inclusive, vinham me procurar porque eles queriam aproveitar terrenos que estavam lá abandonados, né? Às vezes terreno público, mas às vezes terreno privado, muitos desses terrenos, às vezes, lá para especulação imobiliária, e que pode ser utilizado, entendeu, para a produção de alimento. E se tiver uma política pública para fortalecer isso, você cria um outro ambiente na cidade, que é aquilo que a agricultura propicia, que faz as pessoas serem mais generosas, mais compreensivas. Que é o que a gente está percebendo agora durante a pandemia, né? Eu preciso até, de repente, falar da onde, ao mesmo tempo. Tem uma perguntinha sobre o Covid-19 para você aqui. Não, eu quero aproveitar e levantar um aspecto aqui que nesse momento de uma crise tão profunda, né, e do impacto que tem essa pandemia, e aí como resposta à insensatez, à irresponsabilidade e à insanidade do presidente Bolsonaro, porque é o único, a gente tem no país, deveria ter um comandante, né, para coordenar as ações contra o coronavírus, né, para o combate ao coronavírus. Na verdade, a gente tem alguém que desobedece, inclusive, as orientações, né? Mas, por outro lado, o povo trabalhador, os mais pobres desse país, a gente percebe, e nesse momento, entendeu, se expressa essa rede de solidariedade que você vê pipocando em todos os bairros, né, em todas as cidades, no país inteiro, no campo, né? Já são toneladas e toneladas de alimentos, por exemplo, que o MST já vem doando e distribuindo para aqueles que mais precisam nesse momento, porque você tem muita gente, muitas famílias
que nesse momento não conseguem ter renda nenhuma e ficam desesperados, porque se fica em casa, morre de fome, se vai para a rua, morre contaminado com a Covid. Tá? E aí eu quero mostrar para ver que essa rede de solidariedade é uma coisa fantástica que a gente vê entre os mais pobres desse país. E só para terminar, uma coisa que eu esqueci de dizer na conversa anterior, tem o debate desse modelo da agricultura que o pessoal fala assim, mas não tem escala a produção agroecológica. Eu vou citar 2 exemplos empresariais. Um é a Fazenda São Francisco, álcool e açúcar, que tem a maior produtividade e maior rentabilidade desse segmento. Então, ela é totalmente orgânica. A Fazenda Toca, tá? Que produz, entendeu? Principalmente citros, não só citros, para exportação, tudo orgânico. E a gente tem, então, aí centenas de projetos, de experiências na perspectiva da agroecologia, espalhado pelo país inteiro, milhares, na verdade, e a gente tem, por exemplo, a maior produção de arroz orgânica de toda a América Latina, que inclusive abastece a rede de educação aqui na cidade de São Paulo, a rede municipal, tá? Que é produzido pelo MST no Rio Grande do Sul. Tá? Então, o debate demonstrou o seguinte, é possível produção em escala e a rentabilidade, a lucratividade e a rentabilidade de quem produz orgânico é muito maior do que a de quem produz os agrotóxicos. E quando do debate para introduzir os transgênicos aqui no Brasil, o discurso da bancada ruralista era de que você, com a transgenia, ia diminuir os agrotóxicos. O que aconteceu de lá para cá? Tá? Nesses 15 anos, desde a introdução da transgenia, que tem alguns, por exemplo, hoje 90% do milho é transgênico no Brasil. Por isso que você tem dificuldade de encontrar sem ser transgênico. Então, de lá para cá, tá, nós, entendeu, mais que quadruplicamos o uso de agrotóxico na agricultura brasileira, se tornando o país que mais consome agrotóxico na agricultura. Só para mostrar que não tem nada a ver. A transgenia propicia o uso de mais veneno ainda. E a Monsanto cria o veneno e a Bayer cria o remédio, né? Ganha dos dois lados, né? Mata dos dois lados. É uma coisa de maluco. Nilton, a gente tem um apreço muito grande, né? Pelos acampamentos e assentamentos. Tem um trabalho, né, inclusive do Instituto Federal, com o professor Eduardo, professor André Eduardo, doutor André Eduardo, que faz um trabalho com o pessoal de geografia agrária, um belo trabalho lá. E a gente sabe um pouco da recriação camponesa. E um dos marcos, né, dos fatos mais importantes da recriação camponesa foi a educação do campo, né? E isso foi uma coisa muito riquíssima que veio já no governo Lula, né? Tive no Rio Grande do Sul para dar uma palestra na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e vi vários cursos voltados para o pessoal dos movimentos, né, sociais do campo. Então, isso foi uma vitória muito grande que os movimentos sociais tiveram. Fortaleceu. Hoje você vai num assentamento, num acampamento, você tem gestor ambiental, você tem biólogo, você tem advogado, você tem gente com capacidade técnica, né? Isso foi uma vitória para quem está no campo. E você participou também desse processo, né, Nilton? Porque você estava no Congresso durante toda essa luta, essa conquista. Lógico, o que a gente pensa, a gente deseja que o Brasil tivesse, né, já naquele período, um processo, pelo menos, de iniciativa pelo menos, se fosse concretizada a reforma agrária no país, né? Mas a gente sabe que é difícil, ainda vai sair essa pergunta para você. E aí, em cima disso... Deixa eu te dar um exemplo concreto disso aí, Edmilson. Eu falei para você que eu trabalhei muito tempo com povos indígenas, com os quilombolas, né? Com os quilombolas ali no Vale do Ribeira, era
no desenvolvimento de projetos diversos na área, ou na área de educação, né, ambiental, mas também projetos de geração de trabalho e renda, principalmente focado na agricultura, tá? E ali, evidentemente, na equipe da gente, você tinha lá agrônomo, florestal, biólogo e assim por diante. Sempre gente de fora que ia lá, tá? Hoje, você vai lá nesses quilombos, o trabalho que gente de fora ia lá fazer são feitos pelos filhos dos quilombos que fizeram, que cursaram, né, a faculdade através desses programas, né? Então, mostra. E assim, em muitos assentamentos de reforma agrária, você tem espalhado. Então, você tem com quilombola, com indígenas, com extrativistas, assentamentos da reforma agrária, você tem em muitos lugares, então, os técnicos hoje que assessoram, que fazem o trabalho que era feito com gente de fora, tá? Hoje é realizado pelos filhos dessas comunidades que tiveram a possibilidade de estudar e se formar, entendeu? E aí voltaram para lá para poder ajudar nas diversas áreas que a agricultura precisa de apoio. Hoje, né? Qual a importância da reforma agrária para o Brasil hoje, Nilton? Ela não é só importante para o Brasil, para o mundo inteiro. Tá? Estou falando assim, se a gente quer trabalhar na perspectiva de mudar o modelo da agricultura, tá? Se a gente quer trabalhar na perspectiva da soberania alimentar, uma coisa é a segurança alimentar, eu queria até a gente conversar um pouco sobre esse conceito. Segurança alimentar, que também é uma obrigação do poder público, garantir que todo mundo, que tem a ver com Bolsa Família, tem a ver com a distribuição de cesta básica, fazer com que ninguém passe fome, tá? Que foi um pouco bom trabalho que foi feito nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, fazendo com que a gente saísse do mapa da fome da ONU. Tá? Então tinha um programa que distribuía, fazia com que ou tinha renda ou distribuição mesmo de alimento. A outra coisa tem a ver com a soberania. A soberania, ela passa de você fazer com que a pessoa, né, aí eu estou falando do agricultor, tá? Para que o país tenha uma população que tenha a possibilidade de produzir de forma permanente e segura este alimento para o futuro. Tá? Então, é uma agricultura que necessariamente precisa ter camponês. Tá? Porque hoje você está indo para uma agricultura que cada vez menos tem gente trabalhando na agricultura, produzindo alimento. Tá? Dessa forma insustentável, por aquilo que a gente já conversou aqui, uso intensivo de agroquímico. Para esta agricultura, para essa soberania, né, funcionar, ela necessita, tá, que você faça um processo de distribuição da terra. Então tem que ter uma reforma agrária. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não fez reforma agrária. Tá? Aliás, o setor agrário, ruralista desse país, atrasado, tá, ele é o exemplo, né, daquilo que se construiu em termos de uma das maiores desiguais do mundo em toda a história do país. O Brasil é, do ponto de vista da distribuição de renda, da concentração de renda, o país mais desigual do mundo. E o setor agrário, ele é significativo, tá? E ele é emblemático, demonstrativo dessa desigualdade que nós precisamos enfrentar no Brasil. Então, a reforma agrária ela é fundamental para você, então, pensar na soberania alimentar, soberania do país do ponto de vista do controle da produção, para não correr o risco, que é um risco que a gente corre, de que a produção agrícola no Brasil ela seja determinada o que produzir e quando produzir pela Bolsa de Valores lá de Chicago. Se a gente não tomar o cuidado, de certa forma já é, porque tudo vira commodities. E aí pode chegar um determinado momento, eles falarem o seguinte, os investidores, né? Eles chegam lá e falam assim, olha, agora é importante produzir lá na Argentina, agora é importante produzir lá na China, agora, entendeu? E aí você pode ter um impacto muito grande para o país do ponto de vista das relações comerciais do mundo. Então, por isso que você ter a distribuição de terra é uma garantia do ponto de vista de soberania nacional, inclusive. Sim. Você ter o controle no seu país do que produzir, quando produzir, tá? E então
e garantir com que com isso você gera também emprego, você gera renda de forma descentralizada e do ponto de vista sanitário para o futuro, você também resguarda ali, assegura a diversidade de alimentos, né? A diversidade de variedades. Você sabe que os avós da gente já diziam, né, que quanto mais diversidade você tem no prato, não é só belo por aquilo que você vê, mas ele também faz bem para a saúde quando você tem diversidade no prato, não é isso? Tá? Quanto mais colorido, melhor né? E para você manter viva essa diversidade, essa beleza, depende de você fortalecer a agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela precisa de terra, tá? E terra que seja distribuída. Show, Nito, show, muito bacana. É isso aí, né? Que a gente tem que pensar e tem que fazer essa militância, tem que fazer essa política, tem que dialogar, né? Tem que explicar. Muitas vezes a pessoa, ela é leiga no assunto, ela não tem entendimento. Já teve gente falando, mas se você tivesse um pedaço de terra, o cara invadir. Mas peraí, não é bem assim que funciona. Tem, né? A gente tem a política nacional de reforma agrária, que já está constituída, a gente tem várias leis, Constituição Federal, que dá as atribuições para um assentamento, para um acampamento, primeiro, depois se torna um assentamento, né? Como que funciona esse assentamento. Então, as pessoas têm que se informar também para poder ter um senso crítico e não sair falando besteira. E cabe a gente também, para o mundo que a gente quer descer, a gente ter um pouquinho de conhecimento e explicar para as pessoas como que funciona esse processo. A gente tem aí, hoje, mais ou menos, aproximadamente 10% da população brasileira, né, que inclusive você falou daquela questão, o agro é pop, e essa questão do agro é pop é o seguinte: o pessoal, a família Marinho, eles são ruralistas, eles têm fazendas aí pelo Brasil afora, e eles estão dentro desses 10% da população, que são detentora de mais de 70% do território nacional. Não é pouca coisa, não. Quase 70%, não estiver chegando um pouco mais. Por isso que gera uma dificuldade também, né, Nilton, de implementar a reforma agrária, né? Você tem 10% de uma população que é muito poderosa, né? Inclusive, quem faz campanha comercial todo dia na televisão, né? Isso, é isso que eu estou falando. As pessoas também precisam entender que os anunciantes que estão lá na televisão financiando essas campanhas são justamente essas mega poder de agricultura. Nilton, deu uma falhadinha. Acho que senão você estava falando, deu uma paradinha aí. Você pode repetir para a gente? Não, estou falando que as pessoas até precisam entender que esses comerciais, por exemplo, que você tem, né, do Agropop, ele é bancado, evidentemente, né, pelos anunciantes que você tem na televisão. Então, por exemplo, quando você vê, por exemplo, o Bandeirantes, é um canal completamente dominado pelo setor do agronegócio, tá? A Globo, família Sadia, né? Família. Você também tem. Então, eles têm. Essas corporações que dominam a agricultura, eles trabalharam muito bem os meios de comunicação para poder debater e disputar a narrativa com a sociedade. Mas tem uma coisa, por isso que eu estou falando que nós precisamos trazer esse debate para a cidade. Eles não conseguiram convencer as pessoas, porque é difícil convencer que veneno faz bem. Né? Difícil, tá? Lá que o veneno faz bem, pronto, né? Aí estão perdidos mesmo. Mas eles tentaram isso aí, tá? Esse PL do veneno, que eles querem também votar lá, eles tentaram mudar, né, de agrotóxico para fitossanitário. Fitossanitário parece um nome bonito. Bonito, né? Palatável. Engana bem, né? Engana. Isso. Porque, viu, você sabe que muitos agricultores, muitos camponeses, quando vai passar veneno, ele usa o termo, eu vou passar remédio, lá na minha cultura, tá?
porque botaram também na cabeça, parte dessa estratégia, de que o veneno é remédio. Tá? Por isso que, estou falando assim, tem um outro debate aí que eles tentam, tá? Então nós precisamos enfrentar esse debate, porque eles, de certa forma, eles venceram ao longo do tempo aí, eles venceram essa narrativa e por isso que se consolidaram. Então nós precisamos enfrentar também esse debate para mostrar que não é por aí que veneno faz mal, sim. Entendeu? Nilton, mudando um pouco da água para o vinho, porque a gente enfrenta o veneno que mata aos poucos. Mas eu, como indigenista, né, militante, ativista, como queira, eu falo para minha companheira, como ela quer denominar, ela fala, não, é militante, é ativista, militante. Eu estou dentro desse bojo aí, falou que é para defender os povos originários, comunidades tradicionais, né, eu estou dentro. Unidades de conservação, na qual eu trabalhei durante muito tempo, né, aqui no estado de São Paulo, trabalhei na Fundação Florestal, junto com a comunidade tradicional caiçara, fui funcionário do estado, saí porque não aguentei a covardia. E aí, é um assunto muito delicado, né? Hoje eu sou do grupo de apoio da PIB, né, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com a Soninha Guajajara, que você conhece bem, está lá na comissão também higienista, né, lá na Câmara, você sabe, é uma luta pesada, né, a gente está tendo morte de um Guajajara aí praticamente por mês, justamente por conta de uma violência do campo. Agora se completou, né, agora dia 17 de abril, 24 anos da tragédia de Eldorado dos Carajás também. Então a violência no campo é uma coisa que está em pauta, não é de hoje, já há muitos anos, muitos e muitos anos, e ocasionado pelo agronegócio, né? O que pode ser feito? O que pode ser feito? Tanto pelo Congresso, quanto pelo STF, quanto pelo Ministério Público Federal, né? A gente acompanha, tem matérias do Ministério Público Federal denunciando esses crimes, né? O que pode ser feito para mitigar, né? Para dar um jeito, dar um basta. Pô, é justo um indígena de uma etnia que a gente sabe está morrendo por mês? Pô, já acabaram com os povos indígenas, 90% já dos povos indígenas foram massacrados, assassinados, né, contaminados com os vírus mortais aí durante o século 17, 18, 19. Então, o que pode ser feito, né, lá no Congresso, pode ser feito no Ministério Público, ou no Supremo Tribunal Federal, para poder parar. A gente está cansado de ver tombar indígena por conta de muralista. Edmilson, vamos lá. Primeiro, acho que as pessoas precisam saber até, e para quem quiser pode pegar o relatório da Comissão Pastoral da Terra, foi lançado a semana retrasada, que mostrou que aumentou a violência e os assassinatos no último ano, no governo do Bolsonaro. Tá? Sim. Então, o Brasil já era, como você disse antes, o campeão mundial de assassinatos de ambientalistas, indígenas, quilombolas, então, lideranças, né, dessa área, sem terra, aumentou mais a violência. Na medida em que o governo Bolsonaro desestruturou todo o sistema de monitoramento e de fiscalização, e que a gente viu o aumento de desmatamento e de queimada, né, que é o que a gente percebe, tá? Meio que autorizou a bandidagem, a grilagem, caçadores, mineradores, né, o garimpo, para invadir unidades de conservação, terras públicas, invadir quilombos e invadir territórios indígenas. Então, a gente viu um aumento dessas invasões e aí, com consequência, um aumento de conflitos. Eu fui agora, no começo do ano, eu fui lá na Araribóia, lá dos Guajajara, tá? Entendeu? A gente ouvindo lá o desespero, né, das lideranças das diversas aldeias, né, daquele território, entendeu? Mostrando o desespero deles, porque eles se organizaram para poder cuidar do seu território, mas volta e meia tem um assassinato lá, tá? Isso, entendeu? A gente tem visto aí.
E pior ainda, agora durante a pandemia, é a hora que essa bandidagem aproveita para poder invadir, e tem muitos territórios que estão sendo invadidos. Com o problema de aumentar a violência, né, invadindo o território, né, dessas comunidades, desses povos, tá? E com agravante de estar levando a Covid-19 para essas comunidades, que tem um impacto diferente de que para a gente, inclusive. Tá? Nós temos, né, no organismo, entendeu? Umas defesas que, às vezes, o organismo, do ponto de vista até do tempo de contato que esses povos têm com a sociedade envolvente, né, com a sociedade nacional, às vezes não tem determinados anticorpos que a gente tem aqui, e, portanto, a reação deles para a Covid-19 pode ser diferente do nosso organismo. Tá? É assim como a gripe, né? Entendeu? Tem a ver com essa... E a outra coisa é o tipo de convívio que tem. Por que a Covid é muito drástico? E a gente trabalhou muito, né, nesse período aqui, em termos de fazer proposições lá em Brasília. Ele é muito grave para atender no impacto que tem para a população em situação de rua, para os moradores das periferias, das favelas, e para a população do campo, da floresta, das águas, né? Então, para os assentamentos, para os acampamentos, para os quilombos, para as comunidades indígenas, né? Porque, primeiro, que esses lugares não têm as políticas públicas, os equipamentos públicos próximos, né? Já é um déficit da própria sociedade. E aí, quando você chega a uma situação dessa, entendeu? Então, o impacto é muito maior. Por isso que nós, inclusive, trabalhamos no sentido de pensar políticas diferenciadas para esses grupos diferenciados que são mais vulneráveis, tá, nesse momento. E assim tem que ser sempre. Pensar políticas diferentes. As políticas públicas universais, aquilo que é conquista universal, que é conquista para todo mundo, tá? Que é garantia para todos os membros do determinado país, na hora da sua implementação, ela precisa ser adequada, evidentemente, para cada realidade, para cada povo, para cada identidade e assim por diante, né? Então, nós sempre temos que ter esse cuidado, entendeu, para fazer isso. Agora não é diferente. Mas, voltando no tema, nós, então, o que nós fizemos? Nós usamos o instrumento do judiciário. Então, agora, semana passada, eu entrei com uma ação, porque o Ricardo Salles fez uma mudança, praticamente acabando com a lei da Mata Atlântica e permitindo, né, e perdoando, tá, os crimes que foram cometidos como desmatamento em área de preservação permanente. Tá? Esta semana eu entrei com uma ação para acabar com a instrução normativa número 9 da FUNAI, que é uma coisa tão grave, você não tem ideia do que significa isso. Horrível. Né? Então, estou falando aqui para as pessoas entenderem. O processo de demarcação do território indígena, tá? Ele tem etapas, e a etapa final é a homologação lá no final com o presidente da República. Tá? Então, você tem pelo menos 200 terras, tá? Terras indígenas, que estão ainda em andamento, em estágios diferentes. Essa instrução normativa vai permitir, né, a FUNAI, que é o órgão que tem por obrigação, foi criada, e ela tem como objeto a própria existência, a razão de existência dela é a defesa dos povos indígenas. Tá? Ela tem a obrigação de garantir o que está gravado lá na Constituição, de que o Estado brasileiro precisa proteger os povos indígenas. Então, o órgão que foi criado no Ministério da Justiça, vinculado ao Ministério da Justiça, é a FUNAI para fazer isso. Então, a própria FUNAI solta uma instrução permitindo que pessoas que se acham donas de determinada área, né, dentro de uma terra indígena, que está sendo reivindicada em terra indígena, ela possa ir lá registrar e ter o título. Com isso, entendeu? Atrapalhar e atrasar mais ainda o processo de entrega, né, do território, de garantia do território, entendeu, para aquele povo indígena. Tá? Então, com isso, o que vai acontecer? Então, aquilo que você estava falando,
vai aumentar mais ainda os conflitos pelo conflito fundiário e nesses conflitos o lado fraco é aquilo que você falou, é o que aconteceu em Carajás, o que acontece de assassinatos aí no campo, entendeu? Com os ativistas, seja da causa indígena, ambiental, do quilombola ou de sem terra, tá? Então a tendência, tá? É isso. A outra coisa ainda, porque aí você falou, o que é que pode fazer? Então, aquilo que a gente está fazendo, acionando a justiça, né? O judiciário também, às vezes, não tem a mesma rapidez, entendeu, para atender nesses casos, tá? Fazendo enfrentamento na política em Brasília, mas considere essa conjuntura e a composição do Congresso Nacional, que é muito difícil, tá? Então, a gente tem, né, trabalhado lá para fazer isso, mas tem uma coisa que qualquer cidadão pode fazer. E hoje pode fazer, inclusive, pelas redes sociais. Está lá agora, o governo quer votar uma medida provisória, 910, tá? Que vai aumentar mais o conflito no campo, que vai legalizar latifúndio grilado, entendeu? Áreas públicas griladas. Muitas dessas áreas você tem indígenas, você tem quilombola, você tem poceiros que estão nesses lugares. Aí agora um grande latifundiário vai registrar com uma imagem de satélite, uma autodeclaração, tá? E aí vai aumentar o conflito e vai aumentar mais mortes ainda e, consequentemente, vai aumentar mais desmatamento. Então, é o tipo de votação que ele quer fazer na segunda-feira que vem. Essa medida provisória 910, a gente, inclusive, está até com uma campanha, né? Eu tenho falado isso todo dia, então, nas minhas redes sociais tem material sobre isso, tá? Por quê? Então, é a forma como cada um pode fazer. Ser solidário com a luta dos povos indígenas, tá? Ser solidário com a luta dos quilombolas, dos sem terra, aproveitar as redes sociais, entendeu? Para poder fazer pressão para os parlamentares, com as autoridades judiciárias, com o próprio governo Bolsonaro, de pressionar. Enfim, cada um pode fazer alguma coisa tomando lado nesse debate aí, em defesa, no fundo, em defesa para a gente ter um país que seja inclusivo, de respeito à diversidade étnica, cultural e que seja sustentável também do ponto de vista ambiental. Como está na Constituição, no artigo 225 da Constituição Federal, né, cabe ao poder público e à coletividade defender e proteger, né, para as próximas e futuras, para as presentes e futuras gerações, um meio ambiente equilibrado e saudável. Né? Então, essa coletividade é todo mundo, né? A coletividade é todo mundo. Se é o poder público, vocês aí que estão representando o poder público e nós que somos a coletividade. A Constituição é clara. Então a gente tem que denunciar. O site do Ministério Público Federal é só entrar lá, é facinho. Tem uma abazinha lá, denuncie, vai lá, denuncia, faz uma peçazinha, escreve, tá tudo, é facinho. Então cabe mesmo, é nossa parte denunciar, fazer a denúncia, entrar com a denúncia, cabe ao Ministério Público Federal, estadual, né, investigar, culpar condenar os culpados, e aí cada um tem que fazer sua parte. Não adianta ficar falando, pô, mas eu votei, eu fiz isso, e o cara não faz nada. Também tem que fazer sua parte. Nilton, tá acabando, mais uma. Essa daqui foi o professor André, que fez a pergunta aqui. Quais são as medidas, e eu tenho acompanhado muito nas suas redes sociais sobre esse tema, quais são as medidas e projetos que estão em discussão no Congresso, que intensificam as agressões sociais e ambientais e geram caráter autoritário em tempos de Covid-19? A pesquisa... você falou agora, nessas medidas que agora você acabou de falar. Você tem projeto de lei lá que quer abrir mineração e monocultura nas terras indígenas, tá? Então, tem esse projeto que está lá em andamento e tem uma pressão muito grande da bancada ruralista para votar. Essa medida provisória 910, como eu acabei de dizer agora, vou dizer o que está aí na pauta. Você tem projetos de lei lá para permitir a venda de terra para estrangeiro, que é aquilo que eu falei para você, da soberania nacional, de segurança, né, alimentar, inclusive, né, de controle do país, tá? Você tem o projeto para arrendamento de terras indígenas, que vai nesse caminho, tá? Você tem projetos do licenciamento ambiental, que eles querem votar de qualquer forma,
e aí, por exemplo, nesse licenciamento ambiental, praticamente acabar com qualquer tipo de licenciamento para os empreendimentos na área da agropecuária, independentemente se você vai botar uma pocilga monstruosa numa área que capta água, por exemplo, para abastecer uma cidade, numa área de manancial, tá? Enfim, tem vários, assim, várias coisas que inclusive estão na ordem do dia lá para votar, e que a gente tem feito esses embates, tá? E na medida do possível a gente aciona também, evidentemente, o judiciário, e aí alguns desses projetos emblemáticos a gente tenta, então, dialogar articular com as entidades, com os movimentos da sociedade civil, porque o cidadão precisa também ajudar a pressionar, sabendo que a gente é minoria lá no Congresso Nacional, e só é possível a gente ter alguma vitória em alguma coisa. Na verdade, isso acontece da gente ter alguma vitória quando a gente consegue articular muito bem a ação da gente lá no Congresso Nacional, de forma articulada com a sociedade, né, com os movimentos. Então, é assim que a gente faz. E, principalmente nessa conjuntura do governo Bolsonaro, que já tem todos os motivos do ponto de vista jurídico, né, com base para o processo de impeachment, tá? Mas nós precisamos criar as condições políticas para poder tirar logo esse governo que faz muito mal para o povo brasileiro, faz mal para o país, né, com consequências desastrosas para o futuro desse país, inclusive para as futuras gerações, tá? Haja visto aquilo que a gente conversou com relação à própria pandemia, o grau de insanidade e de irresponsabilidade que nós precisamos botar nas costas dele, na conta dele, entendeu? A quantidade de óbitos que nós vamos ter aqui no Brasil, tá? Por negligência, por falta de planejamento. Nós temos exemplo de outros países que fizeram as medidas necessárias, teve mortes, mas muito menos do que outros que não tiveram, e o Bolsonaro, né, foi seguir exemplo justamente do mau exemplo de outros países. Nilton, eu gostaria muito de agradecer por esse bate-papo, né? O nome é Agricultura em Debate, porque é um tema muito polêmico, se tratando de Brasil, mas eu considero que sempre é um bate-papo, é um diálogo de troca de saberes. Na verdade, eu gostaria de fazer um pedido para você, como parlamentar, como deputado federal aqui de São Paulo. É um pedido encarecido mesmo. Hoje nós tivemos a primeira confirmação de uma criança indígena, foi o primeiro indígena morto por Covid-19 no estado de São Paulo. É uma criança de 1 ano de idade, da terra indígena Tanandé-Porã, que fica aqui na cidade de São Paulo. E o resultado do exame saiu 1 mês e 13 dias depois do óbito. Então, provavelmente, outras crianças, outras pessoas dentro da Tanandé-Porã estão contaminadas. A gente está fazendo uma articulação através do grupo da PIB aqui de São Paulo, no qual a gente tem uma campanha que a gente está divulgando. Peço ajuda para a doação de alimento e produtos de higiene, né, que é para o estado inteiro, litoral, capital, interior. E o que acontece? No Jaraguá já temos confirmados 2 casos de Covid-19, 6 em investigação. Provavelmente na Tanondé esse número também vai crescer através dessa morte que apareceu agora. E nós estamos pedindo encarecidamente para a CISAI, que é a Secretaria Especializada de Saúde Indígena, para que o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do município de São Paulo e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que elas se prontifiquem em fazer os testes dentro das aldeias indígenas. A gente está precisando urgentemente que esses testes cheguem dentro das aldeias. Eles não podem sair das aldeias. Eles não podem sair. E o vírus, se estiver lá dentro, vai matar muito indígena. A gente não quer, então a gente está pedindo isso daqui, assim, de joelhos, implorando. Você, como representante do poder público, por favor, leve esse fato para Brasília. A gente não quer que os indígenas daqui aconteça o que está acontecendo com os indígenas lá da Amazônia.
A gente sabe o quanto sofrido é o povo Guarani-Mbuiá, é um povo muito sofrido, é um povo que sofre por estar próximo das áreas das metrópoles, né? Diferente do indígena que está, né, lá no meio da floresta, é um indígena que está aqui na metrópole, preserva um pouquinho ainda que tem de natureza aqui. Se a gente tem uma floresta muitas vezes de pé aqui, agradeça justamente esses povos indígenas. Então a gente pede encarecidamente, em nome aqui da PIB de São Paulo, em nome, né, do Instituto Acanda, de outras instituições, da ALP, da USP, da Federal do ABC, né, todas as instituições que estão dentro dessa campanha, a gente pede encarecidamente que, se você puder fazer alguma coisa, denunciar isso em Brasília, por gentileza, a gente já vai conversar agora internamente para ver se a gente entra com uma denúncia no Ministério Público Federal, aqui da Terceira Região. Edmilson, toda semana a gente tem pelo menos 1 ou 2 reuniões da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, né, que também faço parte, que é coordenada pela deputada Joênia Wapichana, do Roraima, né? Primeira mulher indígena deputada federal. Tá? Nessas reuniões a gente tem conseguido, de vez em quando, levar então representantes da FUNAI, e a gente tem levantado essas denúncias e tem, inclusive, feito propostas para poder ter esse atendimento diferenciado e prioritário para os grupos mais vulneráveis, e aí, no caso específico, para os povos indígenas. Tá? E aí eu preciso dizer isso para você, a gente não tem tido muito sucesso, tá? Mas nós estamos continuando fazendo esse trabalho. Então, amanhã mesmo já tem uma reunião da frente, vou aproveitar para expor isso que você acabou também de dizendo, tá? Que eu não sabia, por exemplo, desse caso do Terondé, né, que se confirmou como Covid, e aí pode ser que de repente venha tenha mais, né, isso é. Então eu vou, amanhã na reunião, já vou aproveitar e levar essa denúncia, essa informação, para poder, a partir de Brasília, também fazer essa pressão. Maravilha, Nilton. Te agradeço imensamente. Como diz em Guarani, Haveté, né? Muito obrigado. A gente pede também apoio das pessoas, quem estiver em São Paulo, estiver acompanhando aqui, né? Que no Jabaquara nós temos lá a Avenida Leonardo da Vinci, fica ali próximo da Imigrantes, do Centro de Exposição, está recebendo doações lá. Aqui no meu próprio Instagram tem aí o cartaz com endereço, com conta bancária da instituição para poder receber. É uma campanha muito grande, envolve universidades federais, Greenpeace, a própria FUNAI e o Ministério Público estão dentro dessa campanha, a FUNAI aqui de São Paulo. E quem puder ajudar, por favor, ajuda a gente está precisando, porque são pelo menos aproximadamente 3 mil indígenas aí do estado de São Paulo que a gente está buscando apoio para levar até eles. Então, mais uma vez, Nilton, muito bom, é sempre muito gratificante falar com você. Você sempre foi um grande companheiro aí de luta, de batalha, nas nossas lutas, né, principalmente de regulamentação profissional, de classe profissional, e a gente ainda está aguardando, foi lá para o Senado, está lá o projeto de lei, e a gente tem fé que um dia isso vai sair, e você, com certeza, foi uma grande pessoa que ajudou muita gente em alguns pontos ali que tinha que ser corrigidos, e no momento certo você apareceu, corrigiu, e hoje está caminhando o projeto, a gente acredita que vai dar certo. Então, só tenho a agradecer a você, a toda a sua equipe, eu desejo felicidades para você, sua família, se cuida, né? Fique em casa, se precisar ficar em casa, não saia, e saúde para vocês aí, para continuar essa batalha aí, tá bom, meu irmão? Eu que agradeço, Edmilson, quero aqui reforçar esse pedido que você fez aí para as pessoas contribuírem, ajudarem no trabalho. Quero parabenizar o trabalho que você faz aí junto aos indígenas aqui no estado de São Paulo, né? Já acompanho isso há um bom tempo. É fundamental o trabalho que você faz, né? Então quero aqui as pessoas, né, entender que de repente faz parte dos grupos mais vulneráveis e portanto precisa mesmo dessa ajuda, desse apoio para. No mais, eu quero aqui
eu sempre digo o seguinte, nesse momento aqui da pandemia, a única forma da gente combater ela, ficando em casa, é o isolamento, tá? É desobedecer o Bolsonaro, tá? É fundamental desobedecer, não seguir o exemplo dele, tá? Porque com certeza aproveitar esse momento que está em casa, na quarentena, para ler coisas interessantes, não ler fake news, não propagar fake news, né? E é o momento da gente refletir em o que a gente quer depois da pandemia, que país que a gente quer construir. Então é o momento também da gente refletir as nossas relações, a relação com a família, com os amigos, a nossa relação com a natureza, com o planeta, com os animais, enfim, nós precisamos repensar tudo, ela deve propiciar para isso também. E como que tudo aquilo que a gente quer repensar, nossa relação com o consumo, tá? Então tudo vai fazer a gente repensar e a gente intervir melhor nas políticas públicas depois da pandemia. Então, aqui um grande beijo, abraço para você e para todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa live e ficar em casa. É isso. Valeu, obrigado, meu irmão. Gratidão. Vamos para a luta continua, companheiro. E por enquanto em casa, quem tem que sair fazer alguma coisa, tudo bem, mas gratidão, viu, Nilton? Só tenho a agradecer, foi maravilhoso o grau de conhecimento e de saber que você tem dentro da política agrária. Só cresce, só faz esse canal que a gente está fazendo crescer cada vez mais. Tivemos aqui hoje, pelo menos, aí umas 100, 120 pessoas acompanhando, né, entrando, saindo e tal, mas um grupo, são pessoas que realmente têm interesse no assunto e aprendeu um pouquinho mais, ou discordou, concordou, faz parte da nossa democracia, mas que tiveram presente aqui com a gente só tem a agradecer toda essa turma aí, viu? Valeu! Abraço, Nilton, obrigado a todos e todas, um forte abraço, a gente volta terça-feira que vem com o professor André Eduardo, e a professora Kátia, falando de agricultura urbana lá na região Nordeste. E aí fica o convite para todo mundo também participar. Eu vou tirar umas férias forçadas de 15 dias, volto daqui 15 dias para estar fazendo uma outra dinâmica com outro convidado. Mas terça-feira que vem, professor doutor André Eduardo vai estar com vocês aí no Agricultura em Debate. Eu desejo a todos uma ótima semana. Que Papai do Céu ilumine, que o número aí comece a cair, que as pessoas também respeitem as autoridades, tudo que está sendo a OMS, e que fiquem em casa. Respeitem, gente. E divulguem também. Vamos ficar em casa. Vamos puxar a orelha da turma. Eu quero tomar uma cerveja, quero fazer um churrasco. Faz em casa com o papai, com a mamãe, com o cachorrinho. Se estiver sozinho, convida o cachorrinho, o gatinho, vai lá, né, faz uma live, né, pega uma cervejinha, pega um refrigerante, chama o outro. Hoje é tudo na base da live. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, gratidão. Um beijo grande. Valeu, Gi, valeu todo mundo. Um forte abraço.